galerinha! Oi, pessoal! Eu sou a professora Ayana. E eu sou o professor Xavier. E vamos a mais uma contação de história preta. O canto da Iabá. Estava escondida no mapa, ao leste deste grande sertão nordestino, um pequeno povoado chamado Riacho Doce. Ele era de casas simples, tradicionais, banhado por águas doces e cristalinas. Tinha pastagens imensas, plantações de milho, laranja, feijão. Era de um ar tão puro, de um verde tão lindo que causava inveja a quem morava no centro da cidade. Riacho Doce era conhecida pelos sambistas, artesãos, sambadeiras, pelas festas de rua, procissões. Riacho Doce também era conhecida pelas pessoas ilustres que viviam lá desde quando era Quilombo das Pedrinhas. Contam os mais velhos que muitos negros que não aceitavam trabalhar de forma escrava nas grandes fazendas fugiam dos maus tratos dos seus senhores e barões e vinham em muitos se refugiarem no Quilombo das Pedrinhas, pois lá eles poderiam viver como homens e mulheres livres, plantando e colhendo o próprio alimento, cuidando da terra e dos animais e praticando ritos e manifestações religiosas que fazem a manutenção da cultura que aprenderam dentro das senzalas com os negros que foram sequestrados e trazidos de várias partes do continente africano. Por isso e portanto, essas bandas lembram tanta vida nos quilombos. E todo mundo que mora naquela região conhece a sua história e tem orgulho de ser quilombola. Riacho Doce estava em festa. Era 20 de novembro, o aniversário de uma figura ilustre, Dona Mica. O jornal local enviou uma repórter famosa para entrevistar a sambadeira que estava completando 101 anos de idade. Alguns mercados e estabelecimentos não abriram naquele dia. O padre Tuninho suspendeu as missas e celebrou apenas uma bem cedinho, que era para os fiéis rezassem pela vida da centenária da cidade. O pastor Abreu não fez o culto de domingo e todos os filhos de santo de Mãe Odete, a mãe de santo do terreiro que fica na entrada do povoado, desceram vestindo branco, com ervas e perfume nas mãos, fazendo cantigas de paz até a praça do meio. É bem verdade que todo mundo amava, respeitava e admirava a Dona Mica, uma senhora bem, mas bem velhinha, com a pele preta feito à noite e os cabelos alvo feito às nuvens do céu. A sambadeira teve 8 filhos, mas durante toda a sua vida cuidou de 13, que lhes deram 6 netos e 8 bisnetos. Dona Mica dançava no meio das moças, cantava sambas e sabia tirar um som dos talheres batendo nos pratos de louça. A festa de Dona Mica dava gosto de ver. As crianças brincando descalça pelo terreiro, as mulheres fazendo a comida juntas, as árvores enfeitadas de bandeirolas e os velhos pescadores faziam samba desde o dia seguinte. Mas o momento mais esperado por Dona Mica era a entrevista que ela daria para o jornal local. Então ela apareceu toda enfeitada, com pulseiras e colares dourados, com um turbante gigante feito de tecido puro fio e um vestido bordado de renda. Era sem dúvida a mais bonita da festa. As câmeras e os microfones já estavam prontos. A repórter estava posicionada e Dona Mica observava a movimentação. Seu Dunga, por favor, acabe com essa zoada, retrucou a velha. Tragam as crianças, quero todas aqui em volta de mim, exigiu com mais clareza. As demais pessoas foram se aglomerando ali perto. Umas sentavam, outras ficavam de pé, mas todo mundo fazia silêncio. A senhora é mesmo uma danada, Dona Mica. Conseguiu deixar as crianças quietinhas e ainda chamou a atenção dos adultos. Pelo visto, já podemos começar. Pois é, minha filha. Quando uma mulher da minha idade com a minha cor fala, todo mundo no terreiro tem que prestar atenção. E foi assim que eu aprendi com a senhora, minha mãe, disse Dona Mica toda satisfeita. Então vamos lá.
Eu quero saber como a senhora aprendeu a cantar tão bem. Perguntava a curiosidade infantil da repórter, acompanhada pelos olhos atentos das crianças e os ouvidos abertos dos adultos. Chame minha comadre Pedra que está na cozinha, o velho João que está no terreiro e as filhas de Arlinda, chame todas. Que a história que tenho para contar hoje é a história da minha vida. De quando aprendi a cantar com as sereias e as iabás na beira do rio, junto com o meu melhor amigo, Assum. Conta, conta! Gritavam as crianças com as mãos para cima. Dona Mica esperou que todos estivessem presentes naquele momento. Levantou as vistas com os olhos meio marejados d'água, talvez por se lembrar da sua mãe, ou quem sabe, por se lembrar de quando era criança, sentava na roda para ouvir as histórias de sua avó. Então, de um jeito doce e esperto, a velha cantou uma cantiga e começou a contar de onde veio o seu canto. Enana, enagô, enana, aê, manjá. Enana, enagô, enana, aê, manjá. A puxar e a puxar, aê, puxar. E manjá tá no angolê, aê, puxar. Enana, nagô, enana, aê, manjá. Eu estava na barriga da minha mãe quando cheguei no Quilombo das Pedrinhas. E ela me chamava Tamica. Dizia que era nome de princesa de Gana. As mulheres do Quilombo das Pedrinhas tinham o costume de deixar as crianças com Dona Mocinha, uma preta que sabia ler e escrever. E ainda ensinava o nome de todas as cidades para as crianças. Tamica era uma dessas crianças, a mais forte e também a mais ligeira. Ela gostava de subir nas árvores e correr atrás de bichos do mato. E tinha Assum, o melhor amigo de Tamica. Ele veio da capital com o pai e a mãe, que era costureira em um casarão. Tinha esse nome, Assum, porque o seu pai, seu Manuel Santo, foi criado em família de capoeira. Dizia que ele parecia um passarinho cantando. Era forte, habilidoso e até parecia dançar quando jogava. Então, em homenagem ao nome que recebeu os irmãos de roda, deu o próprio vulgo ao filho, Assum Santo, que até parecia um pássaro preto brilhante, mas que de santo não tinha nada e nem era forte. Mas era corajoso, habilidoso, inteligente, gostava de inventar brinquedo com o que achava pelo caminho. Certa vez, até fez um boneco com as latas velhas que achou no fundo do quintal de Dona Mocinha. Mas em um dado dia, quando Tamica e Assum brincavam na beira do rio, Tamica ouviu um som que vinha do fundo das águas. Era um canto doce, uma voz feminina que entoava versos de amor, cura e proteção. Você consegue ouvir, Assum? O pequeno menino levantou as vistas, olhou de um lado para o outro e meio sem jeito respondeu: Não consigo ouvir coisa nenhuma, Tamica. Mas como pode? Como assim você não consegue escutar esse som que vem das águas? Suba, Assum. Talvez aqui de cima você consiga escutar, disse Tamica, pulando de um galho de uma árvore para uma pedra imensa. Ainda que quisesse, Assum não tinha a força de Tamica. Era frágil, miúdo e fraco, mas era corajoso. Ainda se arriscou a subir no galho mais baixo da árvore que a sua amiga estava e ainda assim veio ao chão. Não consigo subir aí, Tamica, como também não consigo escutar nem ver o que você está vendo aí de cima. Mas daqui eu não vejo nada. Talvez, se você fizer silêncio, consiga escutar também, Assum. Assum ficou triste por não entender o que estava acontecendo. Já Tamica estava mais que curiosa, estava atenta, quieta, concentrada no som que vinha em sua direção. Mas logo as mulheres chegaram da lavagem de roupa, pegaram seus filhos e foram para suas casas.
No outro dia, bem cedinho, Tamica veio perguntar à dona Mocinha quem era que estava dentro daquela água e por que cantava para ela. Eu ouvi um som que saía das águas, dona Mocinha. Mas quando subi na pedra, eu não consegui ver nada. Só não entrei no rio porque a Assum não sabe nadar. Ria, dona Mocinha. Provavelmente foi a rainha das águas, nossa mãe Iemanjá. Nessa hora, Tamica cruzou os braços, abriu os 2 olhos e perguntou: Rainha das águas, Iemanjá? Ficou para a dona Mocinha a difícil tarefa de explicar a Tamica quem era aquela mulher com uma voz tão doce e tão poderosa. Ao fim da história, Assum já se aproximava. Festejou ao encontrar a sua amiga e foram novamente brincar às margens do rio. Você ainda consegue ouvir o tal canto misterioso, Tamica? Perguntou Assum meio encucado. É claro que consigo, Assum. E daqui do alto é ainda mais bonito. Precisamos descobrir quem é, disse Assum chateado. É o canto de uma sereia que vive no fundo das águas, Assum. Iemanjá. Nessa hora, foi Assum que arregalou os 2 olhos e congelou de tão surpreso. Jamais poderia passar na cabeça dele que naquele rio morava uma mulher tão poderosa que seria metade gente e metade peixe. Você é mesmo uma danada, Tamica. Como descobriu? Hoje eu cheguei mais cedo com a minha mãe e Dona Mocinha me contou tudo sobre a Rainha das Águas. Se você não quiser esperar até amanhã, pode sentar aí que eu te conto tudo. Assum não pensou 2 vezes. Cruzou as pernas e sentou, levantou a cabeça em direção a Tamica e ficou bem atento, quieto, enquanto a menina subia em uma pedra gigante e contava a história que aprendeu com a velha professora, cheia de entusiasmo e graça. Nitidamente, Iemanjá era filha de Olokun, o rei do mar. Mas quando se cansou de morar com seu pai, foi para Becutá e se casou com Oquerê. Ao final da história, Assum ficou encantado e decidiu que de um jeito ou de outro conseguiria ouvir o canto que vinha das águas. Então, ele passou a construir diversos instrumentos que lhe ajudassem a realizar tamanha contemplação. Pegou 2 cabaças grandes, fez um furo no meio de cada uma delas, colocou um bambu e fez um telefone. Tamica não entendia para que servia aquilo, mas ficou impressionada com a sagacidade de Assum. No outro dia, quem chegou bem cedinho foi ele. Botou um lado do instrumento dentro do rio e o outro na altura do ouvido. Ficou abaixado, quieto na beira. O que está fazendo aí, Assum? Perguntou a menina Tamica. Estou tentando ouvir a voz da mãe dos peixinhos, mas não consigo ouvir nada. Só o barulho da água bem fraquinho. Eu acho que só consegue ouvir daqui de cima, Assum. Você tem que subir na pedra. Assum passou vários dias tentando subir naquela pedra, mas também tentou ouvir o canto de Iemanjá diretamente das águas. Então criou vários meios e ferramentas, até aprendeu a mergulhar, mas não teve sucesso. Em um determinado dia, Assum não apareceu para ficar com Dona Mocinha e Tamica precisou atravessar o rio com a sua mãe. Chegando lá, Tamica se surpreendeu. É que lá tinham várias mulheres negras de vários lugares que se juntavam para lavar as roupas, mas também para cantar. E juntas entoavam um coro tão forte e bonito que conseguia chegar do outro lado do rio. Ora, eram as vozes dessas mulheres, inclusive da própria mãe, que Tamica ouvia quando estava na parte mais alta do rio. Ela ficou tão emocionada, os olhos mais pareciam 2 bolas de gude gigantes. O sorriso brilhava mais que o sol. E de tanto ouvir as cantigas, ela aprendeu todas e começou a cantar com essas mulheres negras na beira do rio.
Tamika estava ansiosa, queria contar tudo o que tinha visto ontem para Assum, das mulheres que cantavam, das roupas sendo lavadas e limpas e de como a própria mãe dele cantava bem e que tinha aprendido que o canto de Iemanjá era o canto das Iabás. O detalhe é que seu Manuel Santo e Dona Rosa Paz de Assum estavam indo para a capital no dia seguinte. Mas antes de ir embora, Assum subiu na pedra e escutou. Pediu para que Dona Mocinha contasse a Tamika que ele tinha conseguido escutar o som de várias sereias. E aquele era o som mais lindo que ele já tinha escutado em toda a sua vida. Desde aquele dia, Tamika passou a atravessar o rio com a sua mãe e aprender novas cantigas. E cantava ainda mais alto, porque sabia que o seu melhor amigo Assum tinha aprendido a ouvir o canto das Iabás. Desde então, canto e danço como uma sereia, disse a aniversariante da cidade. Que história linda, Dona Mica, disse a repórter emocionada. As crianças estavam encantadas com a história da infância de Dona Mica, quando de repente ela tirou do baú que estava ao seu lado uma sacola cheia de balas de mel e entregou para as crianças. Dona Mica pediu para que a comida fosse servida sem demora, para que as moças e os rapazes dançassem no terreiro e que pro velho João abriu o olho. Seu Dunga, pode liberar a zoada, porque eu já acabei de contar a minha história. Engene lelodô, Iemanjá o acota pelede, Iaoromio, Engene lelodô, Iemanjá o acota pelede, Iaoromio, Engene lelodô, Iemanjá o